Ô, glória, Pai do Senhor! Como é que estão? Graças a Deus, espero que bem, com saúde, com muita vitória. Vamos para a última aula da angelologia, no sentido de um estudo cristão. A gente depois vai ver outras visões, outras interpretações, certo? E aqui vamos convidar as pessoas para acompanhar a transmissão, glória a Deus. Hoje o assunto é a queda dos anjos, meu Deus. Eles caíram, a Bíblia diz que eles não guardaram o seu estado original, né? Os demônios, no caso, né? Então, os anjos que caíram, a queda deles, não são os anjos de luz. São os anjos das trevas, né? Que tem os dois lados. O diabo tenta há séculos fazer com que ninguém acredite nele. Por quê? Se é mito, tem medo de quê? Aí ele controla com mais facilidade. Mas quem já teve experiência, como eu, com um demônio, expulsando e tudo mais, sabe o que eu estou falando. Existe. E não quer que ninguém fale, divulgue que ele existe, não. Viu? Porém, quando ele está no microfone em certas igrejas, ele fala, né? Então, amados, tem que vigiar. Nem todo que diz que é Deus, né? É engraçado que umas pessoas dizem, eu tenho a Bíblia, eu leio a Bíblia. Parece que os outros não leem, né? Só quem estuda é ele. Isso é o estrelismo, né? Que fala, né? Então, tem muito disso daí. Não é porque os pastores incentivam, é porque é o ego, é o orgulho, né? Muito feio isso. Mas vamos lá. O fato da queda dos anjos, ela está registrado também, né? Lá em Isaías 14, 12, que diz assim: como foi que caíste dos céus, ó estrela da manhã? A palavra estrela da manhã é Lúcifer, certo? É filho da alva, veja, filho da alvorada, como foste atirado à terra, tu que derrubava todas as nações. Então, nessa passagem aí, em outro vídeo eu posso falar, há um debate sobre a interpretação desse texto. Porque, historicamente, existiu o rei Tiro, que é como está se referindo. Só que, ao mesmo tempo, o episódio fala do diabo. Então, tem isso daí. Então, para tirar uma conclusão, nós devemos examinar a gramática, a história e a teologia. Então, para entender, tem que seguir isso daí. Então, tudo nos leva a crer que todos os anjos que foram criados por Deus foram criados perfeitos, né? A prova está na nossa Bíblia, lá em Gênesis 1:1. Primeiro livro, capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer que criou do nada, certo? No princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus, que é 3, né? E a terra. O judeu vai falar que tem 7, porque existem 7 palavras para céu. Paulo fala de 3, então eu fico com Paulo. Rabino também, viu? Paulo, eles dizem, os nazarenos dizem que ele era um rabino. E era fariseu, rabino. Então, o teólogo, rabino, mestre Paulo de Tarso, né? Ou Saulo, né? Ele deixou bem claro que nós devemos nos opor, porque eles estão nas regiões celestiais, né?
Não é contra a carne, sangue que temos que lutar, e sim contra os principados e potestades. Então, amados, quando a gente vai ver o finalzinho do capítulo 1, aí Deus disse, no 31, no último versículo, e viu Deus tudo quando tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Então, muito bom. E como Deus é perfeito, tudo foi criado perfeito. Existe uma teoria, né, de que Adão foi feito imortal. Porque comia da árvore da vida, em outro vídeo eu vou falar sobre isso. Mas, na verdade, a gente vê que foi feito do pó, o barro. E ele tem, e nós temos a química da Terra, né? 26 elementos, ferro, potássio, cálcio, etc. Mas aqui, os anjos, na hora da queda, no versículo, capítulo, Gênesis 1, 2, quando cai, destrói tudo e a terra fica sem forma e vazia. E Deus vai lá para recriar, vamos usar essa palavra, mas é só uma expressão, que na verdade Deus criou tudo do nada e viu que tudo que fizeram era muito bom, certo? Então, depois que ele termina tudo, lemos 7 vezes que tudo que Deus fez era bom, né? Na Bíblia está lá. No último versículo, a gente viu o quê? Versículo 31, que era muito bom. E aí, amado, é onde a gente quer chegar. Se Deus fez tudo muito bom, por que aconteceu isso? Né? Foi Deus que errou? Não. Foi quem? Foi os anjos. Primeiro pecado, na doutrina do pecado, a gente viu que era o quê? No coração de Lúcifer. Né? Em outras culturas tem outros nomes para ele. Mas nós podemos entender isso daí. Na teologia rabínica, há outros anjos, né? Na teologia católica também. Então, a gente só por teor de informação a gente vai passar também, mas não hoje. Então, amados, nessa passagem de Isaías, você veja que parece se referir como ele mesmo sendo a estrela da manhã, né? E o filho da alva. E lamentar a sua queda, né? Não pode haver dúvidas, portanto, de que houve realmente uma queda dos anjos. Houve, é fato. Senão, como é que o diabo apareceu? Né? Então, tem que ter tido uma queda. Por que Deus não explodiu? Morria. Porque o diabo tinha inventado umas mentiras sobre Deus. E quem é que nunca passou por calúnia, né? Deus foi um dos primeiros. Aliás, foi o primeiro, né? Então, depois veio outros, né? A época de sua queda, a Escritura silencia quanto a este ponto, certo? Então, não tem uma época. Qual foi o dia, o mês e o ano que aconteceu a queda? Não diz. Simplesmente não diz. É tanto que o sábado da criação, ninguém sabe. Deus disse só para Moisés e não disse que aquilo dali seria o sábado. Deus chega e diz, o mês aqui é o mês primeiro. Então, só o que Deus quis dizer foi que reiniciava-se ali. Mas ele não disse que era o sábado da criação onde ele descansou, né? Ele só deu um ponto de partida. Mas deixa claro que a queda dos anjos de seus se deu antes do homem. Então, isso daí a gente sabe, né? Já que Satanás entrou no jardim sob a forma de uma serpente e induziu Eva a pecar. E a serpente, elas tinha pernas, né? Por isso que diz, rastejarás, né? Então, ela perdeu. Até hoje ela tem um negocinho aqui. Deus torou a perna, mas deixou para se lembrar, né? Tem algumas serpentes que ainda têm
umas partes aqui assim. Mas não podemos dizer definitivamente quanto tempo antes do incidente do Éden e os anjos que caíram, né? Então a gente não pode dizer um ponto específico nisso, né? Mas a causa da queda, este é um dos mistérios da teologia, certo? Mas vários textos apontam para o orgulho, né? Vários textos. Os anjos foram criados perfeitos, certo? Só que o Midrash, ele dá uma resposta possível, né? Deus chega para os anjos e diz, olha, eu vou falar com o homem, que não tem a palavra homem em hebraico, né? É Ish, né? Ish é homem, é o homem em português, né? Então ele chegou e falou, vou falar, e Deus chegava segundo o Midrash. Eu volto a dizer que não é segundo a Bíblia. Ele chegou e disse, anjos, eu vou perguntar a Adão, eu vou perguntar ao homem, e eu vou mostrar para vocês o quanto ele é cheio de sabedoria. E no meio estava Lúcifer, né? Aí ficaram prestando atenção, porque Deus puxou a curiosidade deles, prendeu, e Deus vira-se para o homem, vai lá e diz, homem, Adão, como é o nome desse bicho com uma juba assim? Aí Adão olha, aí Deus disse para os anjos que Deus deu uma sabedoria tal que o homem sabia identificar a vontade do Eterno. Então, isso diz o Midrash. O que acontece? Causou a inveja. Então, Deus testa, mas para ensinar que não se deve ter esse sentimento, porém, bateu em um que não quis abrir mão, que foi o Hassatan, o diabo, né? Satanás, adversário. E ele, batendo o orgulho, ele disse, eu vou mostrar como o homem peca contra ele. E aí ele disse, eu não disse que o homem pecaria? Baseando-se também, fica muito parecido com o livro de Jó, né? Eu não disse que o homem pecaria? E ele disse, mas foi eu que pequei? Então Deus calou a boca do diabo. Aí, mas você induziu ele a pecar. Então, aí ele deu uma lição, chamou os anjos e jogou. Então, o que acontece? É uma resposta possível? Sim, sim. Mas nem o judeu acredita que é literal. Porém, eu quero deixar bem claro aqui. O teor na Bíblia mostra claramente que você tem a resposta na Bíblia. Orgulho. O diabo teve orgulho. Um pouco menor Deus fez do que os anjos. O que bateu? Inveja, né? Propriamente dito. Isso significa que toda a afeição de seus corações era dirigida a Deus. Né? Então, os anjos, toda a afeição era dirigida a Deus. Todo respeito, todo. No entanto, é por isso que é um mistério. Como é que aconteceu isso? Agora, imagina a situação. Deus pega e diz, vem cá, Satanás, aqui na frente. Fulano, Ciclano, Beltrano, aqui também. Cai tudinho. Por que cair? Jogaram. Lançou por terra. Para dar uma lição aos anjos bons que Satanás estava mentindo. E passar uma lição que quem fizer ia ser expulso também. Aí eles entenderam que Deus tinha poder para fazer isso. Você acha que não tem anjo até hoje que questiona Deus? Mas está no céu, sabe por quê? Porque Deus fez livres. Livres. A questão é, como pode tal ser que tem tanta admiração por Deus, de ser perfeito, né? De ter sido criado sem pecado, cair, né? Como pode a primeira afeição menos santa brotar em tal coração?
né? E como pode a vontade receber o primeiro impulso para se afastar de Deus? O pecado, você sabe, estava inerte, né? Não, até acessá-lo não tinha como, certo? Então, o pecado existia, mas estava sem funcionalidade. Todo mundo obedecia a Deus. Até que brotou um sentimento de ser igual, né? Vamos lá. Isaías 14:12. 14:12. Então, brotou essa ideia. Então, vamos ler esse versículo aqui. 14:12, né? Como foi que caiu esta estrela da manhã, filha da alva, da alvorada? Como foste atirado à terra, tu que derrubava todas as nações? Afinal, tu acostumavas declarar em teu coração: ele subia até os céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e eu me estabelecerei na montanha da Assembleia, no ponto mais elevado de Safom, o alto monte, o alto do norte, o Monte Santo. Subirei mais altos que as mais altas nuvens. Olha as falas, né? Tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Contudo, as profundezas do Sheol, da morte, no mundo dos mortos, foste precipitado. Lançado foste no fundo do abismo, que é o Tártaro. Certo? Então, amados, aqui está o texto na íntegra. Orgulho, né? Então, diversas soluções têm sido propostas, certo? Encaixando-se, é como a gente diz nas escolas que a gente passa. Biblicamente, se você encaixar, se a Bíblia apoia, se você tem uma ideia e a Bíblia está dando base para você pensar daquele jeito, não é heresia. Mas se a sua ideia vai contra a Bíblia, aí sim, ou é heresia ou é mentira, né? Entretanto, entendemos que os anjos devido à sua queda, se deu devido à revolta deliberada no ato determinado contra Deus. Outro escrito só para vir de informação, que não é inspirado, porém, também é possível que tenha acontecido isso, né? Eu não me lembro o capítulo, mas no livro apócrifo de Enoque diz que o diabo fez um acordo com os anjos, né? Não se pode levar a sério, porque lá nesse mesmo capítulo diz que os anjos tiveram relações sexuais. Meu Deus. Né? Então, para quê? Qual os descendentes dos anjos que tem hoje? Para fazer só para fazer? Tem um propósito disso, né? Então, não é aceito. Então, mas diz que ele fez um acordo, os anjos lá disseram, se a gente cair, você cai todo mundo junto. Aí ele disse, tudo bem, eu vou contra Deus. Aí ele foi, aí perdeu, né? Já sabe a história. Revolta deliberada no alto determinado contra Deus, é bom lembrar que a criatura tinha originalmente o que os teólogos chamam de capacidade de pecar e a capacidade de não pecar. Que é o quê? Liberdade, livre-arbítrio, certo? Ela foi colocada na posição de poder fazer qualquer uma das duas coisas, sem ser constrangida a fazer uma ou outra coisa. Então, estava neutro. Em outras palavras, sua vontade era autônoma. Então, totalmente livre. Se indagarmos que motivo em particular pode ter sido estado por trás da rebelião, que assim, a pessoa diz, fulano desobedeceu, ele é rebelde. Não necessariamente, ele é desobediente.
Um rebelde, ele se rebela contra uma autoridade vigente. Um rebelde, ele permanece desobedecendo e se levantando mesmo sabendo que vai ser repreendido ou disciplinado. Isso é um rebelde, né? Parecemos obter diversas respostas das Escrituras. Grande prosperidade e beleza parecem ser apontadas como possíveis causas. O rei de Tiro, que simboliza Satanás em Ezequiel 28, 11, 19, e diz que caiu devido a estas coisas, 1 Timóteo 3, 6. Ambição desmedida e desejo de ser mais do que Deus parece ser outra causa. Ambição em si é o desejo de crescer, vamos dizer assim, né? De melhorar. Então, em si, isso não é ruim. Mas diz ambição egoísta, a Bíblia fala. Aí sim, certo? O egoísmo já é algo horrível. Grande prosperidade e beleza, né? Aparece como apontada. Prosperidade demais. Então, quem está nesse ramo aí de prosperidade, vigie. Deus vai lhe dar algo grande, Deus falou isso. Então já começa a descer, irmão, dizendo, Deus me deu humildade. Porque senão você perde, viu? Do jeito que Deus dá, Deus tira. O rei da Babilônia é acusado de ter essa ambição, e ele também parece simbolizar Satanás, em Isaías 14, 13 e 14. Em qualquer um dos casos, foi o egoísmo, então entendam, cabe as duas, a linguagem simbólica, foi o diabo. A linguagem histórica foi o rei da Babilônia, certo? Nessa passagem que a gente está aqui. Em qualquer um dos casos, foi o egoísmo, o desapontamento com aquilo que tinha e o desejo de ter tudo que os outros tinham. Né? Então, você veja isso daí. O resultado da sua queda. O último tópico para a gente encerrar. Diversos resultados de sua queda apareceram nas Escrituras. Né? Todos eles perderam sua santidade original e se tornaram corruptos em sua natureza e conduta. Vamos ver? Mateus 10, 1, primeira passagem, né? A primeira passagem, Mateus 10, 1. Só baixar aqui um pouquinho. Isso. Mateus 10, 1. Então, eles se tornaram muitos ambiciosos, né? Deixaram a santidade original. Jesus, tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Então, perderam a santidade original. Passaram a ser espíritos imundos. Efésios 6, né? Efésios 6. Vamos ver. Efésios 6, 11, 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Já não é mais Lúcifer, aquele que tem a luz sob o seu controle, a estrela d'alva. Não. Diabo. Entendeu aí? Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, então pare de perseguir seu irmão. E sim contra principados, potestades, são caixas de demônio, né, aqui, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, que é entre o céu e a terra. Então, sua oração sobe a Deus. Na hora de descer, por que a demora, Senhor? Porque Deus demora, viu? Mas demora como? Por quê? Lá no livro de Daniel, um anjo veio e ficou detido 21 dias. Só, quando ele chega, ele diz, a ordem foi dada desde o primeiro dia. E eu é que não consegui entregar o recado. Então, o anjo para demorar, viu? Para entregar sua bênção. Mas, não perca a fé. Após
Apocalipse 12, 9. 12, 9. Assim o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, né? Que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Né? Tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos, a natureza é angelical, né? A origem é angelical, mas a natureza foi corrompida. Você viu lá, espíritos imundos. Agora, pastor, eles deixaram de ser anjo? Em que sentido deixaram de ser anjo? Deixaram de ser anjo para ser demônio porque pecaram e se corromperam. Anjo, quando a gente faz a ideia, você chega para uma jovem muito bonita, muito doce, muito meiga, você diz, você é um anjo. Por quê? Você está usando como sinônimo de uma pessoa boa. E quando diz fulano, parece o capeta. Você vê o quê? Né? Você vê já uma pessoa muito ruim, né? Medonho. Anjos foram lançados por terra. E eles, seus anjos, foram lançados por terra. Certo? Então, eles perderam a natureza original e a santidade original e se corromperam. Alguns deles foram lançados no inferno, chamado Tártaro. O inferno para os anjos é Tártaro. Bem profundo, é o mais fundo do inferno. E estão acorrentados até o dia do julgamento. 2 Pedro, certo? 2 Pedro. Então, veja que tem inferno também aqui, né? Teologicamente, eu vou falar sobre isso também, lá em escatologia, certo? Então, primeiro estou ensinando a visão da gente, aquela que você deve seguir, mas depois eu vou falar especificando assuntos polêmicos, né? Então, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ora, se Deus não poupou os anjos, que pecaram. Agora eu faço uma pergunta antes de concluir o versículo. Se Deus não poupou os anjos que pecaram, vai poupar você que continua pecando? Mas os lançou no inferno aqui é Tártaro, aprisionando-se em cadeias abismais tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo. Então, estão aguardando esses anjos aqui, vão ser soltos na grande tribulação, e eles estão aguardando o dia do juízo. Alguns deles permanecem em liberdade e trabalham em definida oposição à obra dos anjos bons. Está lá em Apocalipse, as passagens, capítulo 12. Versículo do 7 ao 9. Do 7 ao 9 diz assim. Houve então uma guerra nos céus e Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão. Você veja que tem uma batalha, depois você lê o texto todo, tá certo? Daniel também, Judas 9 vai falar, eu vou ler o de Daniel 10. Judas 9 logo, tá mais perto. Judas, versículo 9. No entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, enquanto argumentava com o diabo e batalhava a respeito do corpo de Moisés, se houve batalha, estava em oposição, né? Aí você lê o restante também, a gente antecipar. Daniel, capítulo 10 de Daniel, versículo 12, 13, 20 e 21. 12, 13. E o anjo prosseguiu, me exortando, não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas sim, desde o primeiro dia. Você lembra aquilo que eu falei?
em que aplicaste humildemente o teu coração a fim de buscar o entendimento diante do teu Deus. As suas orações foram ouvidas e eu vim em resposta ao teu clamor. Então, quem traz a resposta é um anjo. Mas o príncipe do rei da Pérsia, símbolo de Satanás, me resistiu durante 21 dias. Se bem que não foi só ele, né? Mas a gente viu os demônios na região celeste. Então Miguel, um dos príncipes supremos, certo? Então, tem mais príncipes, né? Veio me ajudar a vencer o inimigo. Porquanto não pude mais continuar ali com o rei da Pérsia. Então, Miguel, quando chega para resolver. Né? E eles serão, em um dia futuro, atirados para a terra e, após seu julgamento, no lago de fogo, como a gente viu, né? Apocalipse 12, 8, 9, 1 Coríntios 6, 3, depois vocês vejam, vai estar gravadinho. Mateus 25, 41, 2 Pedro 2, 4 e Judas, versículo 6. Então, esta é a causa da queda dos anjos, certo? Qualquer dúvidas, vocês podem me perguntar. Então, comente, deixe seu gostei, o seu like, compartilhe esse vídeo, porque é muito importante que vocês façam isso, ajudando aqui o canal da gente lá no YouTube. Você vai estar ajudando a obra de Deus. Dê essa moral para a gente lá, se inscrevendo e dizendo que Jesus é bom lá embaixo, tá certo? Que vai glorificar muito a Deus. Então, eu dou a paz do Senhor e que Deus nos acompanhe, graças a Deus. E não se esqueçam, podem dar temas e o horário, por enquanto, é 10, porque vocês têm que comentar lá na enquete, né? Botem lá escrito, ou no canal mesmo, botem hashtag horário melhor para mim, e vocês botam o horário, tá bom? Paz do Senhor e Deus acompanhe. Quarta-feira, escatologia. Aqui a gente encerrou o estudo de segunda-feira. Eu vou dar vídeos agora aleatórios e o estudo só vai ficar o de escatologia para me focar mais nele, tá bom? Paz do Senhor.